Vamos para a resolução do desafio de número 10 da série de desafios JavaScript, iniciando do básico para quem está começando na programação, e a gente vai evoluindo com o passar do tempo. E o desafio de número 10 diz o seguinte: escreva uma função que recebe um array A e uma flag order com o valor padrão ASCII. Caso o valor de order seja ASCII, retornar o array ordenado em ordem ascendente. Caso seja DESC, retornar em ordem descendente. E aqui a gente tem então a função de exemplo para completar e alguns test cases para a gente ver se o resultado está vindo de acordo com o esperado. Bom, e aqui de forma direta a gente pode utilizar a função do array sort para que a gente então ordene esse array, e também existe uma outra função que é o reverse, que serve para fazer a ordem inversa, e assim a gente atende aos dois casos. E isso seria da seguinte forma: order é igual a ASCII. Se isso for verdade, então eu simplesmente retorno a.sort. Caso contrário, eu vou então retornar a.sort.reverse. Aqui só faltou colocar as aspas, porque isso é uma string, e então agora a gente tem provavelmente já o resultado esperado. Eu vou salvar, e sim, a gente já tem o resultado esperado. Tem como fazer de alguma outra forma sem utilizar a função do array? Já que quem está iniciando muitas vezes não conhece essa função do array e vai procurar resolver de alguma outra forma de acordo com o conhecimento que ela tem até o momento. E tem como resolver de outra forma? Sim, teria como resolver utilizando um for. Seria bem mais código, mas teria sim. A gente poderia fazer então o seguinte: eu poderia fazer um for let i começando de 1, porque eu vou sempre comparar o próximo item com o anterior, e ele vai ser menor do que o a.length e mais. E agora, como eu vou comparar sempre um com o outro, eu vou ter um outro for aqui dentro para que eu possa fazer essa comparação. Então, de novo, for let j, agora eu tenho que colocar um outro nome de variável, porque eu não posso repetir o i, começando de 0, porque eu vou comparar anterior com a próxima. J menor do que i, então j mais. E aqui eu posso fazer o seguinte: if a na posição j é maior do que a na posição i, bom, se isso acontecer e eu vou admitir no primeiro momento que eu quero fazer da forma ascendente, então eu tenho que alterar essa ordem, já que quem está atrás é maior, então ele tem que estar na frente. Então, primeiramente, eu vou pegar uma variável temporária, vou colocar o valor da frente nessa variável temporária, então a na posição i. Então agora eu vou alterar, fazendo com que o a na posição i receba o a na posição j. Então a na posição i recebe a na posição j. E agora aquela variável temporária eu coloco na posição j, invertendo assim as posições. E pronto, assim eu já tenho a ordenação ascendente. Inclusive, se eu pegar e retornar aqui return a, aqui eu já consigo fazer a ordenação de forma ascendente. Vamos ver. E pronto. Mas e quando for descendente? Bom, basta pegar o que já está ordenado e fazer simplesmente o inverso, da seguinte forma: if order for igual a desc, então eu tenho que fazer o inverso. Nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, o seguinte: const inverted, que vai ser um array, onde eu vou armazenar o meu array invertido. E aí então eu posso fazer um for let i, começando agora lá do final. Então i vai ser o quê? Vai ser o a.length menos 1, que é a minha última posição. O i ele vai ter que ser maior ou igual a 0. E aqui eu posso fazer então um i menos. Então o for, para quem nunca utilizou dessa forma invertida, lá no final o mais simplesmente ele quer dizer que eu estou incrementando. Mas, se eu quiser decrementar, também é a mesma coisa, é só utilizar o menos, que ele vai fazer o oposto. E agora aqui, então, eu faço simplesmente inverted.push a na posição i. E assim eu estou invertendo o meu array. E agora, então, eu vou dar um return inverted. E pronto, vou salvar. Eu vou limpar o meu console para rodar novamente. Dessa forma, a gente tem o mesmo resultado de antes. Foram necessárias várias linhas para ter o mesmo resultado, mas dessa forma a gente tem o mesmo resultado de utilizar as funções do array sort e reverse, certo? Mas e se eu quiser fazer ordenação em um array de objetos? É possível? Sim, também é possível. Aqui no caso eu vou só copiar e colar os objetos para que eu não tenha que ficar digitando. Então ficaria mais ou menos da seguinte forma. Então aqui eu tenho um produto, o produto 1 e o preço, produto 2 o preço e o produto 3 e o preço. Aqui então eu criei um array de objetos com os 3 produtos
E agora então eu quero ordenar de forma ascendente e descendente. Eu vou mostrar de duas formas, fazendo de forma ascendente por nome e por preço, e descendente por nome e por preço também. E aqui ficaria da seguinte forma. Eu vou utilizar a função do array em si. Primeiramente eu vou fazer o sort, para que eu não tenha que fazer duas vezes, então a.sort. E aqui dentro eu recebo uma função, para que eu possa comparar sempre o elemento anterior e o próximo dentro do meu array de objetos. Então aqui eu vou colocar uma função, posso colocar inclusive aqui function, que recebe, então ele vai me passar o item A e o item B, e que eu posso fazer a comparação. Aqui eu vou fazer um return item A.name.locale.compare item B.name. E dessa forma a gente já tem então o array ordenado de forma ascendente pelo nome. Se eu simplesmente retornar aqui, retorno A, e eu salvar, então aqui eu tenho os objetos pelo nome. Aqui provavelmente deve estar a mesma coisa. Por quê? Porque agora eu tenho que verificar se eu tenho que fazer o reverse ou não. Então aqui no return, simplesmente eu vou colocar order, ele é igual a ASCII. Se ele é igual a ascendente, então eu simplesmente retorno o A, e caso contrário, eu vou então retornar o A.reverse. Aqui então eu vou limpar o meu console e vou salvar, e vamos ver se deu certo. Aqui então no primeiro item eu tenho, acabou que ele ficou de forma incorreta. O que aconteceu aqui? Os dois objetos eles ficaram iguais, formatados de forma descendente. E por que isso aconteceu? Vamos ver. Isso aconteceu porque o sort ele vai aplicar a ordenação naquele array. E como eu só tenho um array de objetos, e aqui embaixo eu estou passando para a função um array solicitando uma ordenação e logo em seguida eu solicito de novo uma ordenação diferente, então o que acontece é que como o console.log ele funciona de forma assíncrona, então ele acaba mostrando sempre o último resultado, que é o array ordenado de forma descendente. E como que eu posso resolver isso aqui? Eu posso fazer uma cópia. Então aqui embaixo eu posso colocar um array e posso utilizar o operador spread, e assim eu vou fazer uma cópia tanto de um quanto de outro. E assim eu consigo resolver esse problema. Aqui eu vou limpar o meu console e vou salvar, deveria estar correto. E sim, aqui está correto e aqui também está correto. Então, como eu mencionei, o sort ele altera o array original. E como a gente estava passando aqui o mesmo array para retornar de forma ascendente e de forma descendente, o que acontece é que como o console.log ele funciona de forma assíncrona, no final ele mostrava o resultado apenas da última modificação e não da primeira. Então, para resolver, eu simplesmente fiz uma cópia utilizando o operador spread. E se agora eu quiser ordenar pelo preço? Também dá. A gente pode fazer aqui o seguinte. Aqui a gente precisa de alguns ifs para fazer isso. Então, if item A.price for menor do que o item B.price, a gente vai fazer um return -1. Ou seja, o item A ele precisa vir na frente. Agora, se o item A.price ele for maior do que o item B.price, isso significa que o item A ele precisa vir depois. Então aqui eu faço um return 1. E por fim, caso ele não seja maior nem menor, quer dizer que eles são iguais, então não precisa fazer absolutamente nada, eu simplesmente dou um return 0. E o meu último return continua igual. Se é de ordem ascendente, só retorna o array que já foi ordenado, e se é de ordem descendente, faz o reverse. Aqui eu vou então limpar o console, vou rodar novamente, e a gente deve ter então os itens ordenados primeiro de forma ascendente pelo valor, então 1.5, 3.4, 4.2, correto, e o segundo deve estar de forma descendente pelo valor, então 4.2, 3.4 e 1.5, então tá correto. Então essa foi a resolução e a explicação do desafio de número 10, com uma explicação adicional de como fazer a ordenação em objetos, e amanhã eu volto para resolver então o próximo desafio.